Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, novo Audi Q8, linha 2025, recebeu alterações no design, algumas bastante pontuais, a geração continua a mesma, a plataforma também. É o famoso tapa de meio de vida, né? O facelift de meio de vida, para tentar fazer esse carro se manter atual, frente a concorrentes como o BMW X6 e também Porsche Cayenne. Neste vídeo vamos entender um pouco como ele roda pelas estradas aqui de São Paulo, um contato bastante breve, mas já suficiente para saber se de repente essa deve ser a sua escolha em termos de SUVs cupês acima dos R$700 mil. Será? Será que você encararia colocar esse gigante SUV de quase 5 metros de comprimento na sua garagem? Te conto depois da vinheta. Roda aí só com aqueles que receberam um tapinha de leve, como Robin, Seu Madruga, Delarco. Vai, roda! Mas antes de entrarmos nas minúcias aqui do Audi Q8, você sabe, se você quer levar um Audi para sua garagem, o melhor lugar é na Audi Center Tatuapé, Rua Antônio Camargo, número 141, Zona Leste de São Paulo. E o João Anacleto, que não está aqui hoje, tem um recadinho muito importante para você que quer colocar um Audi na garagem. Fala daí, Anacleto. Isso aqui na Audi Center Tatuapé você encontra Audi Q3, tanto SUV quanto Sportback, a pronta entrega e mais. A pronta entrega também, versões blindadas, tanto da SUV quanto da Sportback, com IPVA 2024 pago, licenciamento e emplacamento grátis. Tudo isso por R$ 459.990. Corre pra cá, o melhor showroom de Audi do Brasil, Rua Antônio Camargo, número 141, Tatuapé, Zona Leste, querida de São Paulo. Segue também no Instagram, @Audi Tatuapé. Vem pra cá, que aqui sai negócio e o seu sonho se realiza. Muito bom, o link está aqui na descrição. Obrigado, Janas, por dar o espaço aqui pra gente. Vamos falar agora do Q8, o que muda, não é verdade? Bom, aqui na dianteira, o que você nota de cara é bem o design mesmo, né, que está um pouco diferente agora na linha 2025. Começando pela grade, tem esses elementos aqui em formato colmeia. Antes eram uns quadrados, uns retângulos assim, menos, como é que eu posso dizer sem ser um tanto quanto rude, menos elaborados. Agora está uma coisa mais elaborada, uma coisa mais imponente até, eu diria. Gostei bastante. Outra novidade também é o novo logo da Audi, que você viu no Audi Q6 e-tron, que entrou em pré-venda aqui no Brasil, o elétrico, e agora vai ganhar aí os demais carros da montadora. Semelhante a outra estratégia, por exemplo, a Ford agora está dessa maneira, né? Logos mais em 2D, mais lisos e minimalistas. Volkswagen entrou nessa desde 2019 e agora a Audi também, como você pode reparar aqui, tem esse logo mais clean. E aqui embaixo, olha, repare como antigamente o Q8 tinha como se fosse uma máscara do Robin, ainda no tema Batman e Robin, abusava mais de black piano aqui na frente, né? Agora não, agora você percebe cores do carro invadindo aqui o para-choque. Eu confesso, gosto mais dessa maneira. Acho que o black piano às vezes exagera um pouco, você ainda tem bastante, né? Lembrando que o Q8 agora sempre nesse estilo aqui, nessa versão Performance Black, então sempre no pacote Black. O Q7 tem esses elementos prateados, aqui no Q8 sempre no black piano. Outra diferença são os faróis, estão um pouquinho diferente. Sempre Matrix LED, aquele farol muito competente, muito inteligente, que lê o tráfego, abaixa o facho para não ofuscar ninguém, é capaz de perceber se tem uma placa te ofuscando também. Enfim, um farol completamente inteligente, auxiliados por câmeras ali no para-brisa. Lembrando que você tem também como equipar esse carro opcionalmente com o farol Matrix Laser, que aí sim o facho alto vira um canhão a laser 2 vezes mais potente do que esses faróis aqui, que já são bastante competentes. Essa unidade especificamente que estamos testando tem os faróis a laser, mas é um item opcional que você pode optar. Bem, aqui na frente é isso. Continua esse carro bastante largo, com essa grade imponente. São detalhes sutis mesmo para você perceber. Vamos na lateral ver o que mudou. Agora um macete para você decorar como o Audi Q8 é um carro grande. É o carro do 99. 4,99 de comprimento, 2,99 de entre-eixos, 1,99 de largura, mais 1,70 m de altura. É um carro bastante alto, mas assim não é tão alto. Lembrando que temos aqui suspensão pneumática de série. Vou falar mais disso quando a gente estiver rodando.
um item que no Q7 é opcional, mas aqui no Q8 é item de série. E aqui, no caso, você consegue alternar do ponto mais alto para o mais baixo, 9 centímetros. Você consegue subir 5 centímetros para mais no modo off-road, ou 4 centímetros, no caso descer 4 centímetros, no modo Dynamic. Outra coisa que é item de série aqui nesse carro agora, são essas belíssimas rodas que agora saem do aro 22 e vão para o aro 23. Caramba! Que roda bonita, viu? Vou te falar. Mas toma cuidado, porque ela é aquele tipo de roda que o cubo tá bem para dentro e ela é mais bojuda aqui para fora. Então tome cuidado em valetas na hora de estacionar, porque a chance de ofendê-las na guia é bastante grande. Tome cuidado. Rodas de aro 23, pneus 285/35 aqui na frente e aqui na traseira também 285/35. Não há mudanças de medidas e os freios aqui pintadinhos nas pinças de vermelho, logicamente, disco nas 4 rodas. Falando de design, você tem aqui esse acabamento black, né, aqui embaixo também. Outro detalhe curioso desse carro é agora o escritinho aqui, o nome do carro num detalhezinho na coluna, e você ainda pode optar por equipar o seu Audi Q8 com capas de retrovisor em fibra de carbono, um opcional também desse carro. Vamos ver na traseira agora as mudanças. Aqui na traseira, um dos pontos altos aí do Q8, porque efetivamente é onde a caída coupé desse SUV se manifesta, né? Preciso te dizer também que o vão livre desse carro, 22 centímetros, ângulo de saída 22,2 graus e o de entrada 16 graus. Aí é o seguinte, aqui na traseira, quando isso começou a surgir, essas lanternas interligadas, eu lembro que as pessoas falavam, não sei se isso está ornando, não sei se está legal ou não. Fato é que isso caiu no gosto do público e agora a tendência da indústria são realmente lanternas interligadas como essa aqui. E aqui no Q8 isso continua. Porém, com um detalhe interessante que talvez se o seu vizinho não é muito ligado em carro, seu cunhado não é muito ligado em carro, você pode dizer quase que todo dia, ou pelo menos você consegue enganá-los de 4 maneiras que você está com um carro diferente. Isso por quê? Porque você consegue, lá na central multimídia, definir padrões de LED aqui na traseira, 4 padrões diferentes para a lanterna. Então, você consegue setar essas luzes de 4 desenhos diferentes. Você também consegue fazer isso lá na dianteira, mudar aí a identidade do DRL. Uma coisa bem interessante, né? Afinal de contas, essa arquitetura eletrônica conversar um pouco mais com itens de hardware do carro, né? Uma coisa, o software comandando o hardware, uma coisa bem interessante, você consegue fazer isso nas luzes. Outra coisa também, aqui ó, os 4Rings da Audi também, novos aqui em 2D, e agora a gente não está falando de um SQ8, mas temos aqui esse losango vermelho e aqui o Audi Q8 sempre em black piano também. Aqui embaixo você tem esse acabamento black também, como você viu lá na frente, ponteira dupla de escape funcional e aqui na traseira porta-malas que você abre eletricamente, você tem o recurso de, tô com a compra aqui, passa o pé e o porta-mala abre ou fecha, eu espero que não feche na minha cabeça, mas você consegue abrir dessa maneira também com o sensor aqui embaixo. Aqui, porta-malas continua com seus 605 litros de capacidade e você tem um step de uso temporário aqui que você precisa inflá-lo para poder usar. Lembrando que esses pneus, obviamente, não são do tipo Run Flat. Tudo muito bem acabado aqui, um bom espaço e você consegue também ter botões aqui para setar a altura do carro. Ó. A altura da suspensão traseira, você consegue baixar ou subir para te ajudar a colocar objetos aqui dentro, dependendo da sua estatura. Além disso, você também tem a redinha para cobrir de alguma maneira que eu, do alto da minha limitação, não estou conseguindo fazer, mas você consegue cobrir também o seu porta-malas e não deixar que as pessoas vejam o que você está carregando. Certo? Vamos ver então como é que fica o espaço no banco traseiro desse carro. Sabe por que você não consegue puxar a sua persiana do porta-malas? Porque ela tem acionamento automático. Fechou a tampa, ela vem até o final. Mas antes de ir para a traseira, vamos ver aqui o nosso motor, né? Afinal de contas, um V6, sempre bom, né, ter contato com o V6 e vê-lo de pertinho. Você abre o capô por aqui, bem fácil de achar a lingueta. E os sindicatos devidamente contemplados, né? Amortecedores pantográficos e a nossa manta acústica também. Mola gás, na verdade, né? Mola gás e manta acústica. Bem, aqui a gente tem o tradicional 3.0 V6
do grupo Audi, que não sofreu mudanças de potência e torque. Segue aí com 340 cavalos, 51 kgfm de torque. Porém, segundo a Audi estava explicando aqui pra gente, eles fizeram remodelações aqui, né, de software. Eles conseguiram baixar o 0 a 100 em 0,2 segundo, indo a 5,6 agora, né? É um motor que tem o sistema Mild Hybrid, né, um híbrido leve. Vou tentar te mostrar lá dentro, na hora que estiver rodando, se a gente consegue deixar o carro em modo velejar. O que é esse sistema 48 volts? É uma bateria um pouco maior, lá no porta-malas. Ele não chega a ser aquele híbrido que roda em modo 100% elétrico. O máximo que ele faz é deixar o famoso roda livre, né? O famoso modo velejar. O que consiste isso? Em algumas circunstâncias, o carro, uma velocidade constante, o terreno relativamente plano, ele consegue desligar o motor e manter todo o resto funcionando, o ar-condicionado, o sistema elétrico do carro, todo ele servo-freio, todo ele funcionando a partir apenas do sistema elétrico. Mas aí, a menor carga que você dá no acelerador, o motor a combustão volta a ligar, e também isso auxilia muito mais em termos de emissão de poluente. Então, no anda e para da cidade, o start-stop dele é um pouco mais aprimorado, abaixo de 22 km por hora, ele já ativa o sistema start-stop. Então, é um sistema que mais ajuda a atingir meta de emissão de poluente do que necessariamente um consumo muito extraordinário, uma economia muito extraordinária para o seu bolso. Números de consumo eles não informaram aqui na ficha técnica. Se eu conseguir apurar em tempo hábil os números de consumo, eles aparecerão em lettering para vocês com a informação apurada. E é isso, agora sim conhecemos aqui os detalhes do Q8 em termos de trem de força. Vamos ver como é que eu fico no banco traseiro. Opa, vamos lá, duas informações que eu esqueci de comentar com você. Aqui na traseira você tem eixo traseiro esterçante para te ajudar em manobras até 5 graus para dentro em baixas velocidades. Em altas velocidades ele esterça no mesmo sentido da curva. Então as duas rodas em alta velocidade vão para o mesmo lado para você fechar mais a curva. E em baixas velocidades é uma para dentro, outra para fora, né? Para o carro jogar mais a traseira. E também tração sempre 4, né? Aqui com padrão 60% na traseira, 40% na frente, mas não confunda isso com tração sob demanda. Os dois eixos estão sempre tracionando o carro. Bom, aqui na traseira não tem nem muito o que falar, né? O carro tem quase 3 metros de entre-eixos. Cara, o banco está ajustado para eu dirigir. A imagem fala por si só. Olha só o tanto de espaço que eu tenho aqui. Um palmo quase aberto aqui, ó, para o banco de trás. Lembrando que esse carro tem ar-condicionado de 4 zonas. Você ainda tem 2 zonas aqui no banco de trás que você consegue regular com saídas independentes. Aqui, duas saídas traseiras do tipo USB-C e o túnel central perfeitamente justificável, né? Tem uma tração passando aqui embaixo. É um pouquinho mais alto, mas mesmo se você vier aqui, ó, no banco do meio, você ainda consegue colocar o pé aqui em cima. Então, quer dizer, mesmo para a cabeça, né, com essa caída coupé, eu tenho 1,77 m, não sou assim nem tão alto nem tão baixo, sou mediano, tá tudo muito bem servido. Outro detalhe que a gente vê aqui já é um pouquinho do som B&O de mais de 100 watts de potência, tem 17 alto-falantes esse carro, e além de saídas de ar aqui, tem saídas de ar aqui na coluna também, ó. Vou fechar a porta. Um acabamento impecável, né? Aqui tudo soft, aqui como se fosse um camurça, um suede, tudo de muito bom gosto. Lembrando que no Q8 você pode optar tanto por cinza quanto por preto, aqui a cor do couro do interior. Então, efetivamente, uma coisa bem de bom gosto, né? Tudo de muito bom gosto aqui dentro. Tem até o que seria um cinzeiro aqui, ó. Afinal de contas, não temos acendedor de cigarros, mas provavelmente isso aqui em algum outro carro dessa plataforma um dia foi um acendedor de cigarros, quem sabe. E aqui, revisteiro, luzes de leitura, enfim, não há do que reclamar aqui dentro. Esse banco você consegue até, ó, reclinar para ter um pouco mais ainda de conforto para viajar no banco de trás. Vamos ver o que tem no banco da frente então, né? Porque lá sim eu acho que você quer dirigir e estar nesse carro. Opa, agora aqui no banco da frente, outra coisa, ó, você consegue na porta, também tem um auxílio pneumático.
puro luxo. Você não precisa ficar dando aquela porradona na porta, basta encostar e ela se fecha. Eu vou dar partida aqui porque, meu Deus do céu, tá um sol para cada um. Oh, boas-vindas ao seu Audi Q8. Como eu falei, 4 zonas, né? 2 no banco de trás, 2 aqui no banco da frente. Eu vou só tirar do modo tufão aqui, para você não reclamar que o barulho do vento tá muito e está atrapalhando você ouvir o que eu falo. E olha só, você consegue uma precisão de meio em meio grau, né? Às vezes os carros dão uma precisão de décimos, 16.1, 2, 3, né? Aqui vai de meio em meio, 16, 16.5 e assim vai. Enfim, aqui no banco da frente, deixa eu até abrir o teto solar aqui. Aliás, um baita teto solar, que também, obviamente, aí tem de série nesse carro, mas ele não abre, obviamente, totalmente, né? Ele abre essa parte da frente aqui, ó. Uou! Pronto. Fica aberto assim. E você consegue fechá-lo novamente. Bem, aqui no banco da frente você nota que o Q8, embora tenha esse design elegante, eu gosto aqui da aura, do ambiente da cabine do Q8. Mas, como é que eu posso dizer isso? Já denota certa idade. No que eu quero dizer? Essa central multimídia, quando ela surgiu, integrada aqui no painel, né, muito bonita, tela de 10 polegadas, era uma coisa vistosa, uma coisa de bom gosto até de se ver. Mas hoje já está uma coisa um pouquinho datada até, né? Uma tela que não é exatamente tão grande, mesmo em carros mais baratos, você encontra telas maiores, né? E aqui isso não acontece. Tudo bem que você tem aqui embaixo uma segunda tela, isso se mantém. Aliás, isso aqui foi uma coisa também bastante inovadora quando o Q8 surgiu, né? Você consegue alguns comandos, como por exemplo, desligar o Start-Stop. Você tem o auxílio de descida, o Hill Holder, né? O Park Assist, você consegue desligar a tela também, ó. Você está dirigindo de noite, uma coisa a menos para te ofuscar e cansar a sua visão, e aí você tecla novamente e ela volta a ligar. Aqui você tem um comando para menus, e aqui dentro você consegue setar cores ambientes para o seu Q8. Você vem aqui em veículo, temos aqui luz e vista, iluminação externa e iluminação ambiente. Você consegue escolher mais de 30 cores. Vai o azul, Caribe, aí você consegue aqui no individual setar cores conforme a sua... aqui ó, cores. 30 cores você consegue optar conforme o seu mood, conforme o seu humor. 30 cores, mas assim, cores próximas, né? Tons de vermelho, vem até o azul, vai no roxo, enfim. Coisa que sempre é agradável, né? Para você colocar o carro conforme você quiser. Bom, uma coisa que é nova aqui nesse interior é esse painel digital que você também já conhece de outros Audi, tem aí 12.3 polegadas, mas uma coisa é que agora ele ele ganhou, na verdade, um modo de vista, quando você está dirigindo aqui, que o carro está lendo o tráfego à sua frente, aqui ó, você consegue, você tem agora mais câmeras mais competentes que conseguem vigiar, além da faixa que você está rodando, áreas ao seu redor. Então ele consegue mapear, por exemplo, se tem um veículo estacionado no acostamento, enfim, ele tem uma visão ampliada do que está acontecendo à sua volta, certo? Outra coisa que talvez você não esteja vendo nessa imagem, mas também é opcional, é o Head-Up Display. Inclusive, deixa eu já passar aqui, eu te falei que esse carro tinha opcionais, e os nossos opcionais para esse carro ficaram da seguinte maneira, olha, eu vou te falar aqui, e aí já dou os preços corretamente. Então, o preço desse carro, R$ 774.990, e os opcionais são o farol lá na frente com laser no facho alto, que aí inclui 4 opções, aí sim, 4 opções de assinatura de DRL, R$26 mil, Head-Up Display, R$16 mil, capa do retrovisor em carbono, que esse carro aqui não oferece, não está equipado, R$8 mil, e o Night Vision, que é aquela visão por laser, né, que você viu lá no para-choque, tem um laserzinho redondo, que consegue detectar via infravermelho aqui se tem um animal, uma pessoa que você não está vendo, né? Um opcional de R$24 mil. Se você optar
por todos eles, estamos falando aí de 50, 60, 70, quase 100 mil reais, né? Quase, vamos meiar aí 80 mil reais de equipamentos. É um carro que beira aí os 850 mil reais com todos os opcionais. Ah, mas por exemplo, não tem carregador por indução? Tem, tá aqui embaixo. Aqui embaixo você tem desse apoia-braço um carregador por indução, o que, convenhamos, não é lá assim o melhor lugar para isso acontecer, porque o carregamento por indução exige refriamento, né, do compartimento para o seu celular não fritar, então convém que você abaixe um pouco a saída e jogue o ar aqui para baixo. Aqui você tem 2 porta-latas, a chave aqui do Q8, uma chave relativamente simples, travamento, destravamento e abertura do porta-malas, mas com um nicho para você deixá-la quietinha aqui. O volante continua o mesmo, né? Com esse acabamento aqui em couro, costuras mais grossinhas aqui, uma coisa bem bonita. Painel soft, essa linguagem aqui de design da Audi que adiciona os comandos dos faróis aqui por botões, depois isso foi para o Q3, agora está no A3 também. Essa coisa que começou aqui no Q8, né? Uma coisa mais tecnológica. Pedaleiras esportivas e aqui dentro o pacote S, né? O pacote S-Line. Embora esse carro, o nome dele seja Audi Q8 Performance Black, você tem o pacote S aqui no interior, que são esses bancos aqui do pacote S, esses bancos mais esportivos, com uma baita aba aqui na lateral para apoiar o seu corpo. Abertura elétrica do porta-malas, aqui os controles do piloto automático adaptativo, retrovisor eletrocrômico, manopla de câmbio, e aqui você tem também as assistências ao motorista, uma coisa mais fácil também, o Park Assist. Tem também as câmeras 360 para você enxergar aqui, ó, na central multimídia. Câmeras com boa resolução, tá? Não é assim a coisa mais impressionante do mundo, mas é uma boa resolução, tá? De bom tamanho aqui. Você consegue também mudar aqui o ângulo que você consegue ver. Lembrando que ele tem um alerta de tráfego cruzado na hora de uma manobra, né? Enfim, um carro bastante completo nesse aspecto. Mas é isso. Não é nada muito novidade que você nunca tenha visto aqui. É só mesmo esse refresh que o carro teve e agora está um pouquinho mais caro, né? Lembrando que você entrava no Q8 antigamente por cerca de 680 mil, 675 mil reais, salvo engano. Custava menos de 700 mil reais esse carro com esse mesmo conjunto motor. Bem, chega de lero-lero, vamos ver como é que ele anda, portanto. Bem, já estamos aqui na rodovia Castelo Branco, sentido interior de São Paulo. Já vou aproveitar aqui para colocar o meu Q8 no modo Dynamic. Afinal de contas, são 4 modos de condução que você pode escolher. Eficiente, conforto, automático, dinâmico e o individual, na verdade, são 5. Então, está aqui no dinâmico. E aí a suspensão pneumática, né, uma das características aqui desse carro frente à concorrência. Abaixa um pouquinho a suspensão, que já dá um aspecto diferente aí para esse carro, que agora traz rodas de aro 23, como você viu lá fora, a única opção disponível. Um baita rodão, que traz sim uma presença para o carro, mas traz também um pneu que fica mais suscetível às nossas ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Mas uma coisa que talvez você que estava esperando, você que tem um Q8, talvez queria trocar por esse carro, né, na nova geração, eu fico pensando que talvez você esperasse também, vou colocar o câmbio aqui no modo S, estivesse esperando aí um motor mais forte, de repente um conjunto mais esperto. Não foi bem isso que a Audi fez aqui no Q8, né? O motor segue o 3.0 V6 de 340 cavalos. Afinal de contas, todo o conjunto segue basicamente o mesmo, né? Em termos de plataforma, conjunto motriz, câmbio e o próprio motor, que continua o mesmo, né? 3.0. Agora, outra coisa também, que aí eu acho que... E esse HRV aqui? Imagina, né? O CRV, coitado. Não tá nem vendo o que ele tá fazendo. Mais perdido que cebola e salada de fruta. O que acontece? Esse carro aqui, outro pênalti, na minha opinião, também, é que ainda a gente não está falando de um híbrido 100%. A gente está falando de um híbrido leve. Lembrando que esse carro custa 775 mil reais. Não podemos esquecer isso, né? E aí, quando você pensa nesse valor, você já encontra nesse leque de opções carros híbridos plug-in
como o nosso glorioso Porsche Cayenne de entrada, que falaremos mais dele, mas já vou plantar essa pulguinha aí na sua orelha, falaremos mais do Cayenne no decorrer do período. Mas aqui o sistema híbrido leve, ele mais auxilia o carro em termos de emissões de poluentes, do que necessariamente num consumo de combustível muito mais baixo, ou mesmo num desempenho muito diferente, né, em relação a um carro não eletrificado. Aqui no modo dinâmico ele não vai entrar no modo velejar, né? Provavelmente não. Eu teria que estar aqui no modo Efficiency. Vou colocar no modo Efficiency aqui. Audi Drive Select. Vou colocar no modo Efficiency para ver se o câmbio entra também no modo E aqui. Para ver se a gente consegue, eu estou freando agora, vamos ver se a gente consegue colocar o carro em modo velejar. São em situações muito específicas que ele entra no esquema roda livre, né? O que significa isso? Quer dizer que todas as funções vitais do carro, ar-condicionado, energia para os sistemas elétricos de farol, de direção, de multimídia, enfim, tudo está funcionando, mas não é a queima do combustível, o rodar do motor, né? Do eixo do motor que está fazendo essa geração de energia, e sim o próprio sistema elétrico de 48 volts. Dificilmente é numa situação de baixíssima carga, é realmente uma situação muito específica. Eu me lembro de dirigir bastante o Q8 da primeira leva, né, vamos dizer assim, porque a geração não muda, é a primeira ainda, mas dirigi muito o Q8 na casa antiga, no acelerados, e deu o que fazer para eu conseguir deixar o carro no modo velejar. Assim, era uma situação muito específica, um piso plano. Tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque talvez você, por esse preço, esteja buscando já algo tecnológico nesse aspecto, né? De, especialmente na cidade, rodar, quem sabe, no modo elétrico, ter o torque instantâneo, não ter vibração do motor, não ter emissão 100% de poluente. A Porsche já faz isso com a linha Cayenne, né? O Cayenne de entrada já é híbrido, né? Que é o Cayenne Hybrid, que tem bem mais potência que o Q8 V6 aqui, passa facilmente dos 400 cavalos, o Cayenne, e aqui a gente estaciona em 340, coisa que se a gente tivesse um sistema elétrico para ajudar, nós também certamente ultrapassaríamos aqui a barreira dos 400 cavalos. E aí, justamente por isso, esse acréscimo de preço e esse não acréscimo de potência faz aquela continha que é muito interessante, né, do preço por cavalo aqui do Q8 ficar salgado, né, quando você pensa nisso. Eu acho que o Q8 acaba, lógico, te entregando um design muito bacana. Aliás, acho até, talvez eu seja criticado nos comentários agora, mas para mim o Q8 é até mais bonito que o Cayenne, é um carro de mais impacto visual até que o Cayenne, né? Lógico, o Cayenne é um Porsche muito bem resolvido. Também acho o design acho que nessa categoria, em termos de design, o pessoal aqui morgando na faixa da esquerda, nunca faça isso, venha para a direita sempre. Mas em termos de design, acho que Q8 e X6 nessa categoria, até comparando aí com o Cayenne Coupé, né? Lembrando que o Cayenne de entrada é o SUV normal, de 770 mil reais. Se você quiser a carroceria Coupé, aí você adiciona aí um valor considerável, um valor de 20 mil reais para levar a carroceria Coupé do Cayenne. Mas em termos de SUV Coupé, X6, o próprio GLE ou o GLC também, ambos Coupés, é que o GLE é apenas diesel, né? Então por isso que ele não convém muito comparar aqui com o Q8 e Cayenne. X6, Q8 e Cayenne, eu acho que o Q8, para o meu gosto, é o que mais impacta no valor que você pagou versus status ou visual que você está levando. Quando você começa a pensar valor que você pagou versus desempenho e tecnologia, aí o X6 entrega mais potência, aí o Cayenne híbrido entrega mais potência também. Mas no geral a condução aqui do Q8 é bastante agradável no fim das contas. Claro, você não vai ter um desempenho, meu Deus do céu, estonteante para um carro de quase 800 mil reais, cabe lembrar, que a gente não pode esquecer disso também. Seria um desempenho muito adequado para um carro de R$500 mil. Mas para um carro de 800 mil, aí a conta começa a ficar um pouco salgada, né? Aí eu acho que a gente precisava pensar um pouco mais se não seria o caso de levar algo mais potente, e aí a gente acaba falando também de algo eletrificado para casa, que é no caso do Cayenne, que vai te entregar na cidade a possibilidade de rodar cerca de 40 km, salvo engano 38 km no modo elétrico, e aqui não, aqui você vai levar um motor que dificilmente vai rodar em modo elétrico, né? Ele vai rodar no modo roda livre em condições
muito específica. E a gente precisa pensar exatamente sobre isso. Será que a Audi não tinha que rever um pouco da estratégia do Q8, não só aqui no Brasil, bem como em outros mercados também? Porque eu faço o convite para você reparar também nas ruas. Aqui mesmo em São Paulo, que a gente vê, é uma cidade que é mais fácil de ver carros de diferentes marcas, se vê muito Cayenne aqui em São Paulo, X6 a gente vê também, mas Q8, confesso, é um carro difícil de ver na rua. É um carro que definitivamente nessa categoria dos maiores sofre um pouco para justificar por que você deixaria de comprar um Cayenne agora, um Turbo S, não, perdão, um e-hybrid de entrada, né, que tem basicamente o mesmo preço, agora que a Audi levou o preço desse. Então, já estou dando um pouquinho de spoiler do que vai ser a nossa conclusão. Mas o Q8 é isso, é um carro muito agradável de dirigir, lógico, tem um baita espaço interno, isolamento acústico de rodagem excelente, impecável, posição de dirigir também impecável, como aliás costuma ser a tônica, né, em todos os carros que compartilham essa arquitetura MLB Evo do grupo Volkswagen. Não tem muito o que falar do Q8 em termos de pênaltis do carro, a não ser isso. A não ser esse motor que se tivesse ganhado um conjunto plug-in hybrid, coisa que na Audi atualmente você encontra apenas no Q5, justificaria melhor esse preço aí, você levando um carro com desempenho mais interessante, com a possibilidade de efetivamente rodar no modo elétrico na cidade, não consumir combustível, enfim. Coisas que não sei exatamente se quem está disposto a gastar 700 mil reais pensa na hora de comprar um carro, mas que eu preciso dizer para você, que está pensando em comprar um carro desse, olha, isso você não vai levar. A possibilidade de ter um carro mais econômico, com torque instantâneo do conjunto elétrico, isso você não vai levar. Você vai levar um carro de 340 cavalos que está um pouco ali no limiar do que seria ideal para empurrar essas 2.200 toneladas. Mas no geral, um carro super bem acabado, muito bem equipado também, aqui essa unidade com outros opcionais, como aqui o novo sistema de alerta de ponto cego aqui no painel digital, né, que te informa também, faz uma leitura muito mais detalhada do trânsito, espaços à sua volta. Mas é isso, se você equipar com todos os equipamentos, aí ele pode ultrapassar os 800 mil reais, e aí sim, pagar 800 mil reais num carro que entrega menos de 400 cavalos não me parece, na verdade, exatamente o melhor negócio que você pode fazer. Mas, se você gosta do visual do Q8 e gosta da proposta desse SUV coupé da Audi, aí não tem nem muito como eu mudar a sua opinião, né? Porque realmente é um carro muito bonito mesmo e faz bonito onde passa. Todo mundo olha e acha o carro bacana, tal, ainda mais agora com essas rodas 023. Mas é isso, no geral o Audi Q8 continua um carro sóbrio, um carro sem muitas coisas que vão te fazer sorrir de orelha a orelha. Lógico, não estamos falando do RSQ8, que aliás tem vídeo aqui no canal e é uma proposta completamente diferente dessa. Mas o Audi Q8 Civil, esse que a gente está dirigindo aqui, na minha concepção, impressiona um pouco menos em termos de emoção ao dirigir quem opta, por exemplo, por um Cayenne ou mesmo por um X6. E aí pode ser que na hora de colocar tudo na balança, embora o X6 também cobre bem por isso, né? Talvez o Audi Q8 não faça brilhar o seu olho, e talvez um termômetro disso seja justamente que, por exemplo, em São Paulo, de novo, comenta aí qual a sua percepção na sua cidade, mas pelo menos em São Paulo a percepção que eu tenho é que eu vejo muito mais Cayenne e X6 do que Q8s por aí. Então é isso, vamos estacionar de novo lá no nosso QG, vamos traçar aí nossas considerações finais acerca desse modelo. Hoje foi um contato bem breve aqui, eu tinha pouco mais de 20 km, 30 km para dirigir o carro aqui em rodovia. Vamos estacionar lá de volta e aí a gente tece nossas considerações finais acerca do novo Audi Q8, que não troca de direção. E eu tenho meu Deus do céu, o radar é a 120 por hora e nosso amigo do Kangoo passa a 80. É um negócio estupefaciente. O que mais que é estupefaciente? Vamos conversar a respeito lá fora. Pois é, meu caro youtuber espectador, não precisei do auxílio pneumático para fechar a porta agora. E o Audi Q8, confesso, é na minha
humildíssima opinião, o SUV Coupé mais bonito que você pode comprar nessa categoria. Me agrada bastante o visual, mas nem tudo é emoção. Às vezes precisamos usar um pouco da razão. E por R$ 775 mil, eu acho que esse carro poderia ser um pouquinho melhor equipado do que a gente fala que está embaixo desse capô. Ok, temos eixo traseiro esterçante, temos todo tipo de auxílio à condução, temos muito espaço interno, mas se você olhar o concorrente alemão Cayenne, você entra também pagando basicamente o mesmo preço. Tudo bem, a gente sabe, Porsche nem sempre é o preço praticado na tabela, porém o preço de tabela é mais convidativo que o do Audi Q8 e você leva mais potência. Neste caso, eu fico com a pensata incorrigível, irreparável de João Anacleto. Se, numa mesma categoria, o seu dinheiro compra um Porsche, fique com o Porsche. E com esta bomba... Oh my God! Nós ficamos por aqui, siga-nos nas nossas redes sociais, o Instagram do canal é @ARodaTV, o Instagram do CEO, Owner, CFO desse canal é @Janacletos, o meu Instagram é @João_Delarco, e para mais parcerias, dúvidas e comentários, você manda e-mail para programaarroda@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, tá um sol para cada um, minha voz acabou de voltar e se eu continuar falando eu vou ficar sem de novo. Um abraço a todos, cuidem-se todos. É muito extraordinário, uma economia muito extraordinária para o seu bolso. Continua. Continua. Meu Deus do céu. Continua, deixa eu só ver se eles deram número de consumo aqui. Dessa vez não precisei do auxílio pneumático para fechar a porta. Pois bem, meu caro amigo youtuber, espectador, o Audi Q8 é, na minha humildíssima opinião... Nossa, quase que eu caio aqui. Parecendo bêbado.